Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a representatividade negra na política e para isso nós temos como convidado Tadeu Caçula, que é sociólogo e coordena aí uma frente nacional, né, envolvendo a questão do movimento negro, que ele vai explicar um pouco mais para nós. Seja bem-vindo, Tadeu Caçula. Obrigado pelo convite a você, professor Marcelo. Um prazer estar aqui, trazendo um pouco mais de elementos para que a gente possa se aprofundar no debate sobre a questão da representatividade negra nas esferas do poder. Parabéns pelo programa e também deixo aqui um abraço já fraterno a todas e todos que nos assistem. Como você bem falou, professor, eu sou Tadeu Caçula, eu sou formado em Sociologia e Política pela Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo e mestrando no Programa de Mudança Social e Participação Política pela Universidade de São Paulo. E a gente tem aí, quando eu digo a gente, não me coloco na terceira pessoa, mas sim um coletivo, um grupo de pessoas, de intelectuais, pesquisadores, ativistas, militantes, que se debruçou sobre um tema importante da história social do Brasil, que é essa subrepresentatividade da população negra nos espaços de poder. E para isso, a gente tem aí o respaldo e a fundamentação política desse núcleo ao qual eu estou aqui representando, que é a Nova Frente Negra Brasileira. A Nova Frente Negra Brasileira é um núcleo nacional, político, não partidário. Não somos um partido político, não somos base de partidos políticos, somos pensadores, ativistas, pessoas que entendem a política por uma perspectiva de uma construção de fora para dentro. Entendemos que as estruturas partidárias ainda têm muito a avançar sobre as questões raciais, sobretudo com a questão da representação negra nas esferas do poder. Não vamos falar sobre isso aqui no nosso bate-papo. E a Nova Frente Negra Brasileira tem realizado algumas ações no país, pelo menos do nosso ponto de vista, muito importantes, professor Marcelo. É fundamental lembrar aqui nesse nosso bate-papo que a Nova Frente Negra Brasileira é o resultado da continuidade de um grupo organizado na década de 30 no Brasil, que foi a Frente Negra Brasileira, fundada em 16 de setembro de 1931, que naquele contexto, nessa década, foi uma década de bastante conflito político no país, né? Tinha acabado de passar de uma guerra lá, 28, 29, entramos na década de 30 aí já com a fundação da Frente Negra Brasileira em 31, a Revolução Constitucionalista de 32, entramos aí depois, na sequência, nesse processo todo criado, né? Essas tensões políticas criadas lá por Plínio Salgado, com a questão da ação integralista brasileira. Entramos aí no Estado Novo, Getúlio Vargas, de 37, e por aí vai. E a Frente Negra teve um papel fundamental nesse momento de conflitos políticos no país. Então, a Nova Frente Negra Brasileira vai investigar, vai pesquisar, vai se aprofundar nas tecnologias de organização social e política da Frente Negra Brasileira, observando mais o campo interno da Frente Negra Brasileira, que olhava para uma social-democracia, e então refunda em 16 de setembro de 2017 a Nova Frente Negra Brasileira, a partir desse acúmulo criado aí pela Frente Negra Brasileira na década de 30. Então, só para dar um panorama, para as pessoas que nos assistem aqui, de onde estamos falando, né? Que é a continuidade de um grupo importante que, naquele contexto, conseguiu capilarizar suas ações no país inteiro e, a partir dessa capilaridade, ela conseguiu mais de 60 mil pessoas conectadas à Frente Negra Brasileira naquele contexto. E aí, com a questão do Estado Novo de Getúlio Vargas em 37, que trouxe para dentro do poder político a questão da centralidade do poder, então a Frente Negra também entra no conjunto de organizações que são aí perseguidas por Getúlio Vargas, né? Sindicatos, partidos políticos, Congresso Nacional, e a Frente Negra acabou também sendo impedida de continuar ativando, né, suas articulações políticas pelo país. Então, nós somos a Nova Frente Negra Brasileira e temos orgulho de falar também dessa história importante de onde a gente foi buscar elementos para repensar a conjuntura política na contemporaneidade. Então, essa é a Nova Frente Negra Brasileira. Algumas ações que nós já realizamos, professor, que acho que é importante trazer aqui, a não ser que você queira abrir uma outra pergunta. Não, ok. Vou dizer as ações. É interessante ver as ações, né? Ok, vamos lá.
Então, nós fizemos, a partir da fundação oficial da Nova Frente Negra Brasileira, na refundação neste caso, o primeiro ato que nós realizamos, que foi no dia 16 de setembro de 17, foi a leitura do nosso manifesto, que nós consideramos aí nosso documento orientador, que a partir deste documento é que então a gente vai pensar algumas ações do nosso ponto de vista importantes para fazer um grande debate nacional sobre a subrepresentatividade da população negra nos espaços de poder. E essa carta foi lida em frente à antiga sede da Frente Negra Brasileira, na cidade de São Paulo, né, onde hoje é a Casa de Portugal, na Avenida Liberdade, no bairro da Liberdade, era a sede da Frente Negra Brasileira. E tem um dado importante, professor Marcelo, que é fundamental trazer aqui, né? Por que nós fizemos esse ato de refundação exatamente neste lugar histórico, emblemático, né? Para que a gente considere também um divisor de águas na relação e na inclusão da população negra na estrutura social brasileira. Naquele contexto, a Frente Negra Brasileira tinha algumas estratégias importantes, né, de dar visibilidade para essa população que ficou totalmente escanteada, totalmente emancipada de políticas públicas de inclusão a partir do processo da pós-abolição, né? A Frente Negra Brasileira vai criar ali grupos de organização social bem interessantes. Eu quero destacar 3 aqui, dos diversos, né? Primeiro, ele vai pensar em curso de formação profissional para incluir homens e mulheres negras que estavam fora do mercado de trabalho naquele contexto. Após a abolição, não existiu nenhum tipo de política de inclusão e não seria diferente na questão do trabalho, renda, moradia, etc. Segundo aspecto importante que a Frente Negra Brasileira vai trabalhar naquele contexto, vai trabalhar a questão da formação política de pessoas negras que estavam fora do debate político, né? A formação política, leitura crítica sobre a questão da estrutura da sociedade, sobre economia, sobre cultura, sobre, enfim, sociedade como um todo. E o terceiro aspecto, a criação de uma escola para a alfabetização de crianças negras que não tinham acesso a nenhum tipo de política na área da educação. Então, a Frente Negra foi pioneira nesse aspecto, né? E aí também uma outra questão muito bacana, que eram as Rosas Negras, que eram as mulheres negras que organizavam eventos importantes para reunir essas famílias, para alocar essas famílias, para sociabilizar essas famílias não ficarem efetivamente fora de qualquer tipo de nicho de sociabilidade. Então, destaco isso para poder trazer o porquê que nós fizemos a nossa carta, a leitura do nosso manifesto em frente à sede da Frente Negra Brasileira. Justamente para rememorizar isso, para dizer da importância que foi a ação da Frente Negra Brasileira para o país e também para poder remarcar, ressignificar aquele território, porque o bairro da Liberdade, historicamente, é um bairro negro na cidade de São Paulo e que foi apagado sistemicamente por conta da macroeconomia especulatória que vai, ou especulativa, como vocês queiram, e vai então pensar a expropriação, né? Vai colocar essa população para fora desses espaços, desses territórios urbanos que tinham aí então a especulação imobiliária como um dos grandes vetores aí que acabou fazendo essa dinâmica, colocando essa população para as pontas, para a periferia. Então a Frente Negra jogou esse papel importante e a gente fez nosso ato lá. E a leitura também parte desse documento foi feita no Largo da Liberdade, como um símbolo também, como um marco histórico daquele território, porque o Largo da Liberdade hoje, conhecido ali também, a Liberdade hoje conhecido como bairro japonês, ele só foi reconhecido e, enfim, reorganizado como bairro japonês depois da imigração japonesa, mas antes era um bairro de residência, né, de um território negro. E no Largo da Liberdade hoje, que é o antigo Lago da Forca, né, onde os homens e mulheres escravizados naquele contexto passavam ali pela igreja, onde Chaguinhas, inclusive, vai fazer ali um grande movimento ali naquela região, na Igreja dos Aflitos. Eles eram ali passado por um processo todo, né, de litúrgico, né, pelo catolicismo, para serem enforcados no Largo da Liberdade. Então, o Largo da Liberdade era um pelourinho na cidade de São Paulo. Então, nós fizemos um ato ali também, porque entendemos a importância de remarcar esses territórios como importantes territórios de presença negra. E a partir daí, então, a gente começou a realizar algumas ações, professor Marcelo, que do nosso ponto de vista são importantes. A primeira ação foi um debate que a gente realizou, ou melhor, a Fundação Nacional da Nova Frente Negra Brasileira, que se deu no dia 23 de novembro de 2017, na Câmara dos Deputados em Brasília. Um ato político, público, importante, que naquele contexto já estávamos em 9 estados do Brasil com a nossa representação e com a nossa representatividade.
A partir dali, nós construímos 2 audiências públicas no Senado Federal. A primeira audiência pública foi para debater o protagonismo negro nas esferas do poder, entendendo que nós, a partir das pesquisas realizadas sobre onde estávamos ou onde estamos, né, posso até trazer para um tempo presente, nós fizemos uma pesquisa para poder mapear quantas representações negras nós temos em todas as câmaras municipais do país, em todas as assembleias legislativas do país, no Congresso Nacional, seja Câmara dos Deputados ou Senado, e também no Judiciário. E a partir desse levantamento, nós solicitamos uma audiência pública em parceria com o senador Paulo Paim, uma audiência que foi muito importante, foi muito potente, porque a partir dessa audiência pública a gente conseguiu entender e estudar mais e pesquisar mais sobre o porquê nós ainda passamos por um processo de subrepresentatividade da população negra nos espaços de poder, entendendo, inclusive, professor Marcelo, e não sou eu que estou dizendo, os dados oficiais do IBGE apontam, nós somos 56% da população brasileira, entre pretos e pardos, e ter essa subrepresentatividade nos espaços de poder nos causou, então, aí uma necessidade de se aprofundar na pesquisa, no estudo, fundamentar esse debate e levar esse debate para as esferas que nós entendemos que são transformadoras, importantes e passivas de um grande debate nacional. Por isso, levamos para o Senado Federal. A partir desse processo, professor, nós fizemos 6 encontros nacionais, a Nova Frente Negra Brasileira. Fizemos o primeiro encontro em Salvador, na Bahia, junto com a agenda, inclusive, do Fórum Social Mundial. Participamos de alguns painéis, discutindo essa questão da representação negra nesses painéis. Depois fomos para o Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Norte e Brasília. E no nosso encontro de Brasília, também desencadeamos uma segunda audiência pública que debateu a questão da reforma da Previdência e os impactos para a população preta e pobre de periferia, onde nós batemos duro em cima de 2 questões que estavam ali, que saiu da Câmara dos Deputados e que chegou lá no Senado Federal, nas mãos do relator, que era o senador Tasso Gereissati, e debatemos a questão do BPC, né? Benefício de progressão continuada, e o outro benefício que estavam querendo retirar para pessoas com deficiência. Um debate muito em bom nível, levamos algumas pessoas, alguns técnicos, especialistas, né, em questão tributária, discutimos com uma mesa política também, e a partir dessa fundamentação a gente conseguiu convencer ali o corpo de senadores e senadoras que estavam presentes de levar para todos ou para todas as instâncias ali de debate as nossas reivindicações. Okay. E aí a gente começou, então, a realizar outras ações, professor. Certo. Só para poder dar um panorama, então, de como a Nova Frente Negra Brasileira tem atuando no país. Muito bom. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e já voltamos a conversar sobre esse importante tema aí da questão da Frente Negra, representatividade negra no Brasil. Já, já. Estamos de volta com o programa Realidades, conversando hoje sobre a questão da representatividade negra e questões raciais no Brasil. Temos a presença de Tadeu Caçula, que é sociólogo e também coordenando essa frente ampla aí, negra brasileira, que ele falou no primeiro bloco. Esse tema realmente é bastante importante. Ele falava da representatividade. Vamos passar a palavra para ele de novo, para ele continuar a questão aí dessas pesquisas que foram feitas nessa área. Tadeu. Obrigado, professor. Obrigado mais uma vez. Agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse programa importante, trazendo esse tema que é fundamental que a gente possa se aprofundar e ampliar nacionalmente o debate sobre a subrepresentatividade negra nos espaços de poder e sobre a questão de como, infelizmente, o racismo estrutural acaba permeando essas relações. No primeiro bloco eu estava falando um pouco sobre o trabalho de pesquisa que a gente realizou para fundamentar nosso debate no Senado sobre a questão da representação negra nos espaços de poder. Nós somos 145 milhões de eleitores no país. 145 milhões, né? Então é importante que a gente compreenda que esses votos, eles acabam não fazendo com que essa população chegue também nesses espaços e faça com que, de fato, as nossas pautas, nossas agendas também sejam temas importantes para discutir políticas públicas inclusivas, né? Que de fato possam chegar no conjunto todo da população, não apenas numa pequena casta que infelizmente mesmo ainda acaba passando por um processo de privilégios
criados aí pela questão do estruturalismo brasileiro. Então, alguns dados que são importantes, professor. Primeiro é compreender que, a partir da nossa pesquisa, nós detectamos que nós não temos nenhum governador negro no país. Dados das últimas eleições, tá? Certamente atualizaremos agora, após as eleições 2020, para que a gente possa verificar se, ao longo de todo esse debate, inclusive feito com lideranças de executivas de partidos importantes, a gente consiga mudar um pouco esse cenário, inclusive até com a lei apresentada agora pela deputada Benedita da Silva, passiva agora também de avaliação pelo Supremo, para ver se de fato há constitucionalidade dentro do pedido, se a gente consegue verificar essa questão do fundo público partidário e como ele pode ser compartilhado de uma maneira justa, igualitária para todas as pessoas, inclusive pensando nesse déficit, né, nessa questão dessa ausência da representação negra no cenário político, né? Hoje os partidos políticos precisam pensar, até porque, professor, é notório e está aí, a partir da reforma mista que nós tivemos, né, na política em 2017, que o fundo então passa a ser público, não é mais do capital privado. E se é público, ele tem sim que ser compartilhado igualmente para as pessoas, né? Nós estamos falando aí de algo que está dentro da prerrogativa constitucional. É fundamental que a gente fale isso. Mas o que eu ia dizendo é que nossos dados é de 2018 e que então não temos nenhum governador eleito, nenhuma governadora eleita em todo o país que tem aí como afirmação a questão racial. É importante que a gente compreenda isso. Nos políticos em exercício, deputados federais, deputados e deputadas, são 513 parlamentares no Senado, na Câmara dos Deputados, né, como deputados e deputadas. Dos 513, apenas 21 são negros e são negras, né? 21 apenas. E esses deputados e deputadas federais são 7 da Bahia, 1 do Ceará, 1 do Espírito Santo, 3 do Maranhão, 1 de Minas, 1 da Paraíba, 2 do Rio de Janeiro, 1 de Rondônia, 1 de Roraima, 2 do Rio Grande do Sul, 1 do Sergipe e 2 de São Paulo, né? Onde estão. Quer dizer, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 estados apenas, né? Dos 27, nós temos apenas 13 estados com representação e uma ou duas representações negras ocupando aí a Câmara dos Deputados. No Senado Federal nós temos 3 apenas, né? Nós temos dos 81 senadores. Esses dados são importantes que a gente possa fazer essa reflexão, esse debate. Dos 81 senadores e senadoras, apenas 3. Nós temos a Regina Souza do Piauí, Paulo Paim do Rio Grande do Sul e Romário do Rio de Janeiro. E aí, se você for buscar, por exemplo, em todas as assembleias legislativas do país, são 1.060 deputados e deputadas estaduais em todo o país, né? Nos 26 estados e no Distrito Federal. Dos 1.060 parlamentares, apenas 25 são parlamentares negros em todas as assembleias legislativas do país, né? Então, esses dados também são importantes que a gente traga. E a gente também trouxe aqui todos os estados e quantos deputados e deputadas estão colocados nesses estados, como nós trouxemos, que são apenas 25. Nós temos um no Acre, nenhum na Alagoas, nenhum no Amapá, enfim, nós temos todos os dados aqui, eu vou depois disponibilizar caso você queira, porque é muita informação para poder trazer, e nosso bloco aqui é curto, então eu quero aproveitar para trazer outros elementos. Nas prefeituras, por exemplo, né, em termos de representatividade, nós temos 5.570 prefeitos e prefeitas eleitos. 5.570. Desse montante, apenas 1.604 são pretos e pretas, né? Dos 5.570, apenas 1.604 são pretos e pretas. Nas câmaras municipais, são 57.838 vereadoras e vereadoras, em todas as câmaras municipais do país. 57.838 vereadoras e vereadores. Desse montante, apenas 24.282 são pretos e pretas, né? Aí você vai pegar no governo federal, por exemplo, Ministério de Governo você não tem
Nenhum, nos 23. Aí você vai pegar secretarias de governos estaduais. De secretarias de governos estaduais em todo o Brasil, são 521, professor Marcelo. Né? Secretários negros, apenas 17. São 521. Secretários e secretárias negras, apenas 17. E os estados com secretaria de promoção de igualdade racial, né? Estados, os únicos estados que têm secretaria estadual de promoção de igualdade racial são apenas 3. Né? Deixa eu colocar aqui nas minhas informações. Os estados é o estado do Amapá, o estado da Bahia e o estado do Maranhão. Apenas esses 3 estados. E vamos verificar, né? Norte e nordeste do país apenas. Se você for buscar em outras regiões, você não tem no governo do estado políticas ou uma secretaria que possa tratar da questão racial, como se de fato a questão racial não fosse algo que tivesse aí, que permeasse e que estabelecesse dinâmicas políticas no país. Nós vivemos num país cuja estrutura social foi toda alicerçada nas bases do racismo, nas bases do machismo. Né? Então, é fundamental que a gente compreenda isso. E para poder aqui passar a questão do judiciário, professor, são 11 ministros ou juízes e não há negros. Ponto. Quando você buscar o judiciário, então, você vai ver que, de fato, a gente não tem nenhuma representatividade, nem subrepresentatividade a gente tem. Então, um tema, professor, que é fundamental a gente discutir. E, para além de discutir o tema da subrepresentatividade, é fundamental que a gente se aprofunde na questão do racismo estrutural no país. Né? Aqui a gente tem vários pensadores hoje, quem tem, inclusive, chamado bastante atenção por conta de estudos aprofundados, empíricos, muito fundamentados, é o meu querido irmão, professor doutor Silvio Almeida, que é hoje um dos grandes expoentes, um dos grandes intelectuais, que tem se aprofundado na questão do debate sobre o racismo estrutural. Né? Outros pensadores e outras pensadoras também têm feito isso. O professor Denis Oliveira, da Universidade de São Paulo, também é um outro pensador que está trazendo esse processo. O professor Kabengele Munanga, né? Que também é um outro grande intelectual, vai falar sobre isso. O professor Clóvis Moura, que escreveu muito sobre essa questão de como esse racismo sistêmico, estrutural, vai expropriando e tentando fazer com que essa população não seja incluída na sociedade brasileira. E isso se dá, professor, se nós tivermos tempo ainda, eu queria falar um pouco mais sobre isso, sobre como a Não-Alfete Negra Brasileira tem observado e debatido isso, né, em todos os fóruns ao qual nós estamos sendo convidados para poder participar e debater e levar algumas reflexões. Isso se dá, pelo menos do nosso ponto de vista, a partir da fundação, da inauguração do racismo estrutural, que, da nossa perspectiva, ele é fundado a partir do dia 14 de maio de 1888, professor. Né? A gente muito fala e muito debate sobre a importância da assinatura da Lei Áurea no 13 de maio de 1888, mas a grande questão dessa população negra, ela não se dá na questão da assinatura da Lei Áurea, ela vai se dar no dia seguinte. O que acontece com esse povo no dia 14 de maio de 1888? Este é o centro do debate. Pelo menos da nossa perspectiva, é aí que é fundado o racismo estrutural, que é onde, segundo o professor Dr. Juarez de Paulo Xavier da Universidade da Unesp de São Paulo, de Bauru, interior de São Paulo, um grande intelectual, ele aponta o seguinte, professor: essa população, mesmo na condição de explorada, de escravizada, né, de submetida ao trabalho forçado, ela era, antes do dia 13 de maio, sujeito ativo da economia brasileira, mesmo sendo uma forma que a gente jamais concordaria, uma forma que nós entendemos como uma forma brutal de exploração, né, de um capitalismo primitivo que escravizou pessoas humanas para um desenvolvimento econômico. Né? Mesmo com todo esse cenário, a população negra, africana, era sujeito ativo da economia brasileira. Mas a partir do dia 14 de maio de 1888, passa a ser sujeito passivo dessa economia brasileira. Ou seja, não serve mais. E não servindo mais, tem uma questão que é fundamental e central aqui nessa nossa reflexão, professor. É compreender que essa população, para além de ter sido explorada durante 400 anos, ela foi expropriada e não foi incluída em nenhum tipo de política. Pior, porque na proclamação da República, que pelo menos do meu ponto de vista, como também estudioso, pesquisador, o que aconteceu na proclamação da República, na verdade, foi um golpe, né?
porque existia todo um projeto pensado para, no momento em que fosse estabelecida a abolição, essa população pudesse ser incluída na sociedade, pudesse ser incluída em políticas públicas que pudesse minimamente dar algum tipo de ressarcimento por conta dos 400 anos de exploração, tá certo? E que, na medida que esses golpistas, que eram os escravistas que fundaram aí, que proclamaram a República, vão pensar outras formas de expropriação dessa população. Logo em 1890, você tem leis, professor, que são cruciais para poder, de fato, emancipar, guetificar essas pessoas. E, para além disso, colocar essas pessoas num lugar de criminalização. Você tem leis ali, por exemplo, que é a lei da vadiagem, a lei da capoeiragem, a lei que vai fazer com que essas pessoas que não têm um emprego, que não têm moradia, que não têm renda, sejam presas. Aí você inaugura também aquilo que está colocado também na 13ª emenda lá nos Estados Unidos, que é a questão de você colocar essa população de uma maneira brutal, encarcerar em massa essa população. Algumas outras questões que vão dando fundamentação teórica para essa política de expropriação e criminalização dessa população. O professor Clóvis Moura, um dos grandes intelectuais do pensamento social brasileiro, ele vai falar que é o seguinte, que essa população passa de bons escravos para péssimos cidadãos e são criminalizados. Né? Ok. Enfim, dá para se aprofundar aí, mas eu deixo você fazer a dinâmica. A gente poderia ficar muito tempo lhe ouvindo, né? Muito interessante essa perspectiva, é super importante a gente realmente trazer à tona, mas infelizmente nosso tempo estourou. Vamos ter que agradecer muito a presença aí do Tadeu Caçula, né? Sociólogo aí, um grande pesquisador e também aí trabalhando nessa frente que ele falou, que é a Frente Coordenador Nacional da Nova Frente Negra Brasileira. Então, agradecemos muito ao pessoal da frente, ao Tadeu Caçula e a todos, e até a próxima.